Agora, Mauro, o jogo, o Flamengo estava perdendo, embora merecesse mais do que uma derrota, merecia o empate ou até a vitória, porque pelo que estava jogando. O gol do Bruno Henrique muda bastante o cenário, né? Deixa o Flamengo com a mão na taça na véspera do jogo contra o Palmeiras. Bom dia. Eu acho que assim, matematicamente não mudou tanto, né? Mas acho que muda no sentido de não ter perdido o jogo, né? Que nem era uma derrota justa. O Atlético praticamente teve uma chance, que foi a chance do gol. Um erro não só do meu de zaga, mas especialmente do Royal, né? A atuação do Royal ontem foi um negócio de fazer o Rodinei despertar saudade, né? O Rodinei, que sempre foi um jogador pífio defensivamente, ofensivamente até um jogador com qualidade, teve a sua última fase no Flamengo muito boa. Levou 6 anos para dar um retorno técnico, ele chegou até a ser emprestado. Eles têm semelhança física, agora, tecnicamente, assim, ele defendendo, eles já sabíamos disso, né? A música que a torcida do Tottenham cantava para ele de estudo, né? Uma música de que ele ataca mal, defende mal. Um horror que ele fez na atuação. Uma atuação deplorável, pior do que só aquela do Sport. Que foi assim, meu Deus. E ontem o gol foi em cima dele de novo, é só jogar em cima dele. Ele não vai jogar sábado, evidentemente, né? Pelo menos de saída, joga o Varela. Mas, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido sorte melhor. O Samuel Lino teve um pouco de falta de sorte, faltou ser um pouco mais incisivo, especialmente aquela terceira cabeçada já no segundo tempo, podia cabecear com um pouco mais de força, né? Teve algum gol que o Léo Pereira perdeu debaixo da trave. Aquele é gol perdido, né? Gol perdido. Teve uma chance com o Alassian, que acho que é um erro do Felipe, não funciona ali, não é centroavante, mas deu um chute com algum perigo no final do primeiro tempo, tem o do Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo teve várias chances para marcar, só marcou nos acréscimos. O Atlético se defendeu muito, né? O Atlético do São Paulo jogando ali, todo fechado, compacto, tentando bloquear para conseguir uma vitória que seria uma maneira de amenizar a dor da derrota, né, para o Lanús nos pênaltis da final da Sul-Americana. Mas acho que se mudou pouco matematicamente. Vai ficar agora para quarta-feira ganhar o título brasileiro. Acho que é uma redundância dizer que está muito próximo, né? O Ceará, que será o adversário, está numa situação difícil, que ele tem o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, né? O único que pode ser menos complicado talvez seja o Palmeiras, por ser em casa, e o título pode estar decidido. Então tem esse aspecto também. Então o Ceará pode jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras joga, né, antes da final da Libertadores com o time reserva, né, ou quase todo. Imagina na última rodada, especialmente se não for campeão. E se for campeão também. Então o Ceará vai pegar certamente o Palmeiras, que não vai estar tão concentrado na última rodada. O empate dá o título, né? O Ceará. 2 empates. O empate não, que é do Cruzeiro, né? Se o Flamengo empatar e perder, o Cruzeiro pode passar à frente. O Flamengo precisa de 2 pontos. Cruzeiro. Né? O Flamengo precisa de mais 2 pontos. Exato. Porque o Cruzeiro joga 3 vezes. O Cruzeiro tem um jogo ainda com o Ceará. Um jogo atrasado, que pode até resolver, ficar menos complicado, digamos, facilitar mais para o Flamengo e pode deixar o Ceará mais tranquilo se ele conseguir um bom resultado. Para jogar no Maracanã sem essa pressão, né? De ter que conseguir pontos, né? E o Ceará, claro, também depende da turma de baixo pontuar, né? Mas está perto ali, o Internacional está perto, Vitória também, enfim. Mas acho que o Felipe fez a estratégia certa, ele colocou... o Ortiz vai voltar sábado. O Ortiz não jogou ontem porque é piso de plástico. Por isso que tiraram do jogo. Ele não está com dor, então só se tiver uma recaída, ele vai jogar sábado. Se não for de saída, vai ser uma opção certa no banco. Então depois o Danilo com o Léo Pereira, que está jogando todas, jogou Pulga, que não jogou domingo, jogou Bruno Henrique no segundo tempo, que também só jogou o segundo tempo no domingo, Arrascaeta jogou metade do segundo tempo, Carrascal jogou um pouco mais, né? O Plata jogou uns 15 minutos, 13 minutos, o Cebolinha também. Então, assim, os caras jogaram pedaços do jogo, né? Quem jogou mais foi o Léo Pereira, né? Os dois laterais ele vai trocar, vai jogar o Alexandre, vai jogar o Varela, como eu falei. O Jorginho também jogou aí metade do segundo tempo. E ele tentou ganhar o campeonato, que fez certo. Você tem a chance de ser campeão naquela noite ali, você não pode deixar para amanhã. Eu até comentamos isso na segunda-feira aqui. Você está na situação, o Palmeiras está perdendo. Você está ali precisando de um gol, eu vou jogar esses caras na partida e tentar ganhar o jogo. Embora o Flamengo tenha sido mais perigoso com os reservas, já criou mais chances com o time que seria o time reserva, o misto, jogou né? um pouquinho também, né? Jogou 20 minutos mais ou menos, do que com essa turma que entrou no segundo tempo, até porque o Atlético se fechou mais, né? Foi mais compacto e dificultou bastante. O Everson jogando muito bem, né? Fazendo ótimas defesas. E aí o Bruno Henrique fez o gol no final, são 6 gols em 6 jogos, né? Que é uma mudança de astral total. Ele cresce, né? muito nessas horas, né? Ele estava em baixa, né? Lembra? É um cara de jogo grande, isso aí. Olha os números dele aí em novembro, ó. 3-0 contra o Sport, fez 2. 3-2 contra o Santos, fez 1. 5-1 contra o Sport, fez 1. 3-0 contra o Bragantino, fez 1. E ontem fez o gol do empate, o Bruno Henrique, nessa reta
final do E campeonato. essa jogada de ontem ele é mortal, né? Quando jogava ele e o Gabigol fazia sempre essa jogada, saía, só que metia de esquerda e ele diagonal aqui fazia o gol de cabeça. Ontem foi o Jorginho que meteu, né? Hã? Danilo que meteu de direita, né? Mas essa entrada em diagonal, pelo tamanho dele, pela impulsão que ele tem, ele pega o zagueiro só olhando para a bola, para ver como a bola vem, e ele vindo, sabendo onde está o zagueiro, onde vai cair a bola, onde está o goleiro. Ele é muito forte nessa jogada. Quer dizer, ele é muito forte como um jogador no geral. Mas essa jogada dessa infiltração em diagonal no alto, ele é mortal. E tem, sim, indiscutivelmente, parece que tirou um peso das costas a questão lá da punição, não punição que ele estava envolvido no STJD. Ele e o Vitor Roque, né? Tirou o peso das costas. O Vitor Roque também tirou, mas só se fala do Bruno Henrique, sabia? Não, é que... Não é você, não. Eu vejo assim, é uma coisa com o Bruno Henrique. Cara, eu acho que, óbvio que ele tinha que ser punido com a suspensão. Falamos isso aqui exaustivamente. Sim. Mas, assim, sempre volta à pauta essa história. Então, você ficar voltando no tempo, a gente vai parar dos tempos que o Casão era jogador. Vamos lembrar do Dudu no Palmeiras, que era para pegar 180 dias, pegou 5, 6 jogos. A conversa seria mesmo se o Vitor Roque tivesse jogado ontem, feito o gol, vai. Pois é, será que seria mesmo? Eu acho que não. A eloquência é bem diferente. A lembrança de parte da mídia é muito centrada. Depende da cor da camisa, pelo jeito, eu não sei se é isso, mas é impressionante. Ontem tinha gente lembrando já, assim, com uma eloquência danada. Gente, o Vitor Roque nem julgado foi. Sim. O Vitor Roque foi um caso de postura, de postagem com viés homofóbico, que ele teve que se desculpar depois e pagar uma multa. Detalhe, o artigo do Bruno Henrique, os advogados dos dois clubes fizeram o quê? Eles fizeram o que fazem advogados, tentam livrar os seus clientes do que é pior para eles, correto? Qualquer situação. Né? O político é preso, um banqueiro, né? O advogado tenta tirar o cara. Se o cara for um assassino, ele vai tentar mostrar que foi legítima defesa para soltar o cara. É isso que o advogado faz. É o trabalho dele. Não estou nem criticando nem elogiando. É o trabalho do advogado. Os advogados do Palmeiras, do Flamengo, do Bruno Henrique, do Vitor Roque, eles trabalharam para minimizar o prejuízo. Os do Flamengo conseguiram, e do Bruno, conseguiram encaixá-lo num artigo que não tem suspensão. E os do Vitor Roque e do Palmeiras conseguiram manter num artigo que tem suspensão, mas usando lá um recurso jurídico, cujo nome até coloquei no meu blog, mas eu não me recordo agora. Como eu falar, eu não sou advogado, não decoro essas coisas, perdão. Mas é um recurso jurídico, uma ferramenta jurídica, digamos assim, que eles utilizaram, permitiu a eles que fosse feito um acordo, que não é inédito também, já aconteceu antes. Sim. E esse acordo, ele nem foi julgado. Perfeito. Então, acho assim, são dois casos que chamam a atenção. São diferentes, acho que são graves. Repito, acho que o Bruno Henrique deveria ter sido punido, mas a repercussão é muito diferente, as reações são absolutamente desproporcionais.